Olá, bem-vindos ao terceiro dia da websérie Como Lidar com Críticas. Pegando o gancho, dando continuidade da aula sobre ontem, sobre efeito manada, onde eu concluí perguntando se a sua rede de apoio é uma rede de apoio ou de desapoio, eu gostaria agora de falar sobre a questão da minha família e da rede social. Quem começou a me acompanhar recentemente, ou mesmo que desde que essa questão de rede social, Instagram, Facebook, YouTube, Stories começou a fazer com que pessoas comuns tivessem a oportunidade de compartilhar sua rotina, me pegaram já numa época onde eu conseguia já ter uma comunicação um pouco mais efetiva, eficaz, já conseguia falar alguns nãos, definir prioridades, mas nem sempre foi assim, e isso também no campo sobre como lidar com críticas. Então eu estou falando isso porque quem me acompanha por rede social parece assim, nossa, que bacana, mas aí você tem uma rede de apoio muito boa, os pais dela, o marido dela, todo mundo apoia muito. Sim, hoje isso é muito real e eu tenho, nossa, eu dou graças a Deus por isso, mas eu também posso falar que eu consegui construir isso ao longo do tempo. Eu gostaria muito de compartilhar que o senhor meu pai, o vovô Luiz e a vovó Gata, a minha mãe a Cida, ele, como todos os pais, eu me incluo nessa classificação agora que eu sou mãe, já fizeram algumas críticas perante algumas escolhas que os filhos fazem, mas eu sempre enxerguei que eles tinham uma intenção positiva por trás disso, sabe? Talvez não sabiam se comunicar, mas intenção positiva sempre teve. E eu sei que isso também acontece na sua casa e também quero combinar com você que tudo aquilo que você aprender nessa aula de hoje, que você possa refletir, melhorar, ok? E poder aplicar isso daqui pra frente. Aquilo que foi, aquilo que está no seu passado, aquilo que você viveu na sua infância, na sua adolescência, na semana passada não pode mais ser mudado. Então não fique sofrendo por uma coisa que não dá para ser mudado. Eu sempre falo que se não dá para ser remediado, remediado está. Ou seja, nós não podemos viver de passado. Passado é uma fase da nossa vida que nos dá experiência, recordações, entendimento para decisões futuras. Por isso que a gente estuda a história do Brasil. História do Brasil, do mundo. Eu me lembro muito na época da escola, eu sempre muito questionadora, eu falava assim, mas pra que eu estudo na história do Brasil, do mundo, coisa assim de tanto tempo lá atrás? E o professor sabiamente respondia, para que vocês possam entender o que já foi vivido e não cometer os mesmos erros. Se for para cometer erro, que sejam erros novos e que a partir de agora seja sempre hoje melhor do que ontem. Então vamos fazer esse combinado, tá bom? Eu espero sim que o assunto de hoje traga muito conhecimento, consciência, mudança, mas sempre mudando daqui pra frente. O passado ficou lá atrás e não dá mais pra fazer nada sobre isso. Combinado? Então, ok. Voltando ao que eu estava falando, hoje a minha rede de apoio é uma excelente rede de apoio, porém, há algum tempo atrás, talvez ela não fosse tanto de apoio assim, não. Eu posso tranquilamente citar inúmeros momentos da minha vida que os meus pais me ajudaram muito, que me apoiaram, mas também posso citar vários outros que eles não me apoiaram e que se eu tivesse aceitado aquilo ali como uma verdade absoluta, eu talvez não estaria aqui. Por exemplo, quando eu fui fazer vestibular para nutrição, né, eu passei em algumas federais. Uma dessas federais era a UFBA, que é a Federal da Bahia, né, de Salvador. E eu queria muito ter ido pra lá. Meu pai não me apoiou. Uma capital, não sei o que, não sei o que. Ok, eu passei na Federal de Diamantina, depois na Federal de Viçosa. Acabei ficando em Diamantina porque era um lugar menor. Beleza. Ele também não me apoiou na época da faculdade de ir morar sozinha ou com mais uma outra pessoa, porque ele tinha aquela cultura de que isso seria, como é que se diz? República, que isso era algo ruim. Mesmo assim, com jeitinho, fomos lá no equilíbrio, achei um caminho do meio. Na época de abrir a loja, a empresa que eu tenho hoje, ele também foi contra. Se eu fosse falar um pouquinho da minha mãe, toda vez que eu falava que eu queria fazer alguma coisa a respeito sobre aumentar a atividade física, caprichar mais na dieta porque eu queria emagrecer, ela nunca apoiava. Ela sempre falava assim, pra que, minha filha? Tá ótimo, tá bom isso é demais. Ou também quando eu tirava para estudar de madrugada,
ou estava até mais tarde, ela sempre falava assim, não, pra que isso? Estuda demais, não sei o quê. Eram frases de desapoio em momentos que foram cruciais para mim. Deixando claro que eles também me apoiaram muito. Eu estou falando a parte que eles não me apoiaram para poder exemplificar aqui. E se eu tivesse aceitado aquilo ali, eu não estaria aqui. Certamente as decisões que eu teria tomado lá atrás teria me levado para um caminho diferente do que eu estou hoje. Então o que a gente tem que ter? Discernimento para poder entender o quê? Que os nossos pais são autoridades para nós, são pessoas que nós devemos respeitar, pessoas que têm uma experiência de vida muito maior que a nossa, né, enquanto filho eu tô falando, porém, vírgula, que ele é de uma outra geração, é de uma outra época, então cabe a nós ter discernimento nas escolhas que nós estamos fazendo, por quê? Porque a escolha que nós tivermos, nós somos completamente responsáveis pela escolha e principalmente pelas consequências. Tem um mantra que eu gosto muito que fala: você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é completamente prisioneiro das suas consequências. Então eu quero até aproveitar para falar o quê? Vejo muitas pessoas botando culpa nos pais, né? Ah, mas meu pai não deixou fazer isso, minha mãe não deixou fazer aquilo e tal, e minha vida foi assim, começa aquele martírio. Ok, mas muitas pessoas aproveitam essa situação e se colocam numa posição de vítima. Não é para você bater de frente, para você enfrentar, é para você melhorar a sua comunicação e até mesmo ter ferramentas para poder melhorar a comunicação deles. Exemplo recente, tá bom? Quando o Enzo, meu filho, nasceu no final de agosto e 40 dias depois veio essa questão do desafio, que é o método de emagrecimento online. Eu já expliquei aqui que vai ter grupo novo semana que vem. E quando ele surgiu foi de uma forma natural e ele era por uma rede social chamada Instagram, onde eu fazia as lives todos os dias, eu fazia tudo, tá? E aí, eu me lembro perfeitamente em janeiro, eu fui passar alguns dias de férias em Guarapari, uma cidade aqui do Espírito Santo, que não pega internet direito por conta de ser muitas pessoas no verão. E o Enzo em aleitamento materno exclusivo, com um pouco mais de 4 meses. E eu tendo que fazer live, postar, eu ia no hotel pegar a internet da recepção para poder... É um trabalho, eu sempre levei muito a sério o trabalho que eu tinha. E aí eu tinha que me ausentar algumas horas do dia para poder fazer esse tipo de coisa lá no hotel e voltava para casa e continuava não sei o quê. E, nossa, minha família começou a me olhar com a cara muito feia, sabe assim? Reprovar meu comportamento. Nossa, mas você está aqui na praia, você está trabalhando, com menino pequeno, não sei o quê, e só mexe no celular, não sai desse celular. E eu imagino que alguns pais hoje em dia falam isso com razão, tá? Porque o povo hoje em dia só fica no celular. Mas no meu caso, o celular é uma ferramenta de trabalho. E no meu caso também, eu estou lidando com pessoas de uma geração diferente da minha. Até mesmo meu marido, ele é quase 15 anos mais velho do que eu. Então, a geração, ela é diferente. O que eu tive que fazer? Eu fico imaginando se fosse uma outra pessoa que não soubesse lidar com críticas, nossa, teria se recolhido e aceitado. Nossa, eu estou realmente muito errada. Eu estou sendo uma péssima mãe, uma péssima filha, não estou aproveitando o momento. Mas o que eu procurei fazer? Eu reforcei a intenção positiva deles e falei, olha, eu entendo vocês, eu entendo que vocês querem o melhor para mim, para o meu filho, eu entendo que vocês querem a minha companhia, eu entendo que vocês querem que eu esteja presente. Porém, o que eu preciso de falar para vocês é o seguinte, o celular para muitas pessoas pode ser uma maneira de distração, né, de entretenimento. Para mim, em alguns momentos mas para mim, principalmente nesse momento, é trabalho. E eu estou muito feliz e realizada por eu sendo uma profissional liberal, ou seja, eu não tenho um salário fixo, eu não tenho uma previsão daquilo que eu vou receber, ter conseguido ter um trabalho que ajuda tantas pessoas de tão longe, podendo estar próximo do meu filho, eu não tenho que estar num consultório fechado em outra cidade, que talvez até teria me impedido de estar aqui com vocês, podendo com tão pouco tempo voltar para o meu trabalho, construir algo que eu amo fazer. Porém, eu só posso fazer isso, eu só posso dar um passo à frente se eu tiver com o apoio de vocês. Não quero descer aqui para a praia ou estar com vocês me olhando dessa maneira, como se eu estivesse fazendo algo errado. Algo errado é eu me acomodar e falar assim,
depois que eu virei mãe, ou ficou mais difícil, não tá tendo oportunidade. Eu falei, pelo contrário, vocês tinham que estar me dando parabéns por eu ter criado essa oportunidade. Então, o que eu tô falando aqui pra vocês? Lidar com críticas, principalmente da nossa família, não é bater de frente, não é ser sem educação, é você melhorar a comunicação filtrando o quê? A intenção positiva dessa pessoa. Então eu imagino que de repente, até falo isso porque eu recebi alguns feedbacks de vocês durante a divulgação dessa websérie, que de repente alguns pais, ou seu pai ou sua mãe, não te apoiou na sua escolha profissional na época que você queria, ou não te apoiou em um relacionamento, ou até apoiou no relacionamento que você não queria, numa mudança, no emagrecimento, enfim. Eu tenho certeza que você já passou por uma experiência dessas pelo simples fato de serem pessoas diferentes que pensam de maneiras diferentes. Por um fato ainda maior de serem pessoas de gerações diferentes, quando eu falo sobre pais, tios, esse tipo de coisa. Esse salto de geração muda muito a representação daqueles acontecimentos. Então você precisa, se é que você quer mudar, se você quer ter esse apoio, ser essa ponte de comunicação e não um muro, falando, olha, eu entendo a sua intenção positiva e a minha intenção positiva é essa. Então vamos encontrar um meio de atender os dois lados de maneira equilibrada? E se caso essa pessoa, o seu pai, a sua mãe ou uma outra pessoa da sua família que tem autoridade sobre você, ainda continue discordando, a minha sugestão sempre é, ok, você não precisa concordar comigo, mas você precisa respeitar. Concordar não é você mudar o seu jeito para aceitar o meu jeito. Você pode continuar tendo o seu jeito, eu o meu jeito, você a sua escolha, eu a minha escolha e nos respeitarmos trabalhando o quê? A aceitação. Lembrando que você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Fechando esse assunto de hoje, eu quero voltar em um exemplo que eu dei aqui, que para mim foi muito marcante, que foi quando eu fui fazer faculdade, né, em Diamantina, e eu morei os primeiros 6 meses em uma pensão de uma senhora com outras pessoas. Quando deu aqueles 6 meses, eu queria mudar para um apartamento mais próximo da faculdade, e eu tinha feito as contas, iria sair mais barato, seria mais próximo, eu teria mais autonomia sobre as minhas escolhas alimentares, sobre a minha rotina, esse tipo de coisa. Eu só enxerguei ponto positivo. Porém, o meu pai, que seria a pessoa que queria custear isso, mesmo sendo mais barato para ele, ele não entendia o que aquilo ali representava. Ele entendia, e eu ia morar só com mais uma pessoa, com mais uma amiga que eu fiz naquela pensão. Então não é uma república, sabe assim? Só que ele não tinha esse entendimento. E eu tentava falar com ele à distância por telefone, e como ele não queria, chegou num momento que ele não me atendia mais. Olha o que eu fiz, olha a estratégia da pessoa. Eu peguei um e-mail dele, que eu sei que ele ia ler por conta de ser um e-mail profissional. Juro, colega, eu redigi 4 páginas. Eu acho que eu iria ser uma boa advogada se eu não fosse nutricionista. Falando todos os prós, os contras, as consequências, se isso acontecesse, se isso aí não acontecesse. Tudo enviei pra ele. Só mandei só um SMS, que naquela época eu não tinha WhatsApp, né? Tem mais de 10 anos, a gente precisa falar as idades nesse momento. Falei, pai, mandei um e-mail pra você. Olhe com carinho. Ele respondeu, já vi. Ponto. Falei, meu Deus, comecei a orar. Falei, Senhor, se for melhor pra mim, que dê tudo certo, se não for, desmancha tudo. Ele me ligou 5 minutos depois e falou assim, eu li, faz o que você quiser, mas você é responsável por qualquer coisa que vir a acontecer com a sua escolha. Tudo bem? Gelei, né? Tudo bem? E aí eu mudei no outro dia. Feliz da vida. E eu fui responsável pelas minhas escolhas. Eu gosto muito desse tipo de postura que muitas vezes os meus pais adotam no seguinte sentido, olha, te dê educação, continuo te dando, continuo tendo autoridade sobre você, mas você precisa ser responsável pelas suas escolhas. Então você vai fazer a partir daqui e aquilo que acontecer é seu. Então eu vejo que muitos pais às vezes não tiveram essa base e acabam repetindo padrões, às vezes padrões que também não foram bons para eles, e eles estão repetindo porque eles não têm uma outra referência. Então, além de eu desejar que você enxergue a intenção positiva, que você seja a ponte,
Eu também preciso que você perdoe eles e você mesmo, caso você de repente tenha praticado isso já com seus filhos ou com uma pessoa que você gosta muito, caso você não seja ainda pai ou mãe. Em que sentido? No sentido de que você interferiu na conduta, na escolha do outro de tal maneira que isso talvez mudou a história dele, sabe? Então perdoe-se, perdoe essa pessoa. Passado a gente não mexe, a gente pega aquilo que a gente pode fazer hoje, melhora daqui pra frente, sempre trabalhando perdão, aceitação, reconhecendo intenção positiva e sempre focando em ação, em mudanças. Então eu realmente queria trazer esse assunto familiar hoje para vocês, porque eu vejo que muitas pessoas estão vivendo uma vida que não é deles. E pessoas infelizes, elas acabam tendo comportamentos infelizes, e você manifestar críticas destrutivas, não solicitadas, vulgo, sem noção, para pessoas que estão fazendo as suas escolhas diferentes das suas, não é agradável, sabe? Então, respeite as escolhas das pessoas. São pessoas diferentes, com culturas diferentes, em épocas diferentes, e talvez você, se tivesse a mesma oportunidade, teria feito escolhas diferentes, certo? Combinado assim? Deixe o seu comentário aqui sobre o que você achou hoje, se você viveu uma experiência parecida, como foi a criação dos seus pais ou como você tem feito com seus filhos, e compartilhe esse vídeo para que a gente possa compartilhar amor, libertação, perdão, aceitação. Combinado assim? Até a nossa próxima aula. Vou deixar aqui a hashtag aqui, ó, Sejamos Luz, e até amanhã. Tchau, tchau!